Você sabe que toda segunda-feira eu tenho esse momento aqui, né? O nosso momento de amor exigente, com voluntários de amor exigente, onde a gente pensa um pouquinho nessa situação caótica em que o mundo está. E a gente, como brasileiro, sofre ao olhar a cada esquina e perceber um grupo muito grande de dependentes químicos. E aprender sobre dependência química é importante porque é uma doença que está espalhada no nosso dia a dia, que a gente precisa entender como é que a gente lida com tudo isso, como é que a gente previne para que a gente não tenha essa doença dentro da nossa família, como é que a gente ajuda um amigo ou uma amiga que está vivendo essa situação. Enfim, gente, as segundas-feiras aqui no Vida Melhor têm sido muito edificantes. E eu te convido para prestar atenção no assunto de hoje, que também é interessante e que traz um assunto bem polêmico e um assunto que gera muita dúvida. Mas a gente vai conversar com um expert nesse assunto, que é membro, presidente da Federação de Amor Exigente, Miguel Tortorelli. E por Skype, a gente vai conversar com ele, que é psiquiatra e é secretário da Sinapred, Dr. Quirino Cordeiro. Miguel, seja muito bem-vindo. Faz tempo que o Miguel não vem, então pra gente é uma alegria. Que bom que você está aqui. Eu tô grata a Deus pela sua vida. Ótimo, que a gente estava mesmo com saudade de olhar para você. Poder te dar um abraço agora, a gente não pode, mas sinta-se abraçado. Muito obrigado. Quero agradecer, Cláudia. Realmente fiquei um tempo sem poder vir, né? Eu tive um AVC, mas graças a Deus estamos aqui novamente, né? É sempre um prazer estar com você, te agradecer mais uma vez. A gente não cansa de agradecer esse espaço que você nos abre no seu programa. E são poucos no Brasil. E que bom que Deus cuidou de você, te deixou preservado, maravilhoso aqui pra gente, que você tem muito a contribuir. Miguel, vou te convidar para sentar aqui. Eu sento nesse cantinho pra gente manter o nosso distanciamento social e conversar um pouco sobre esse assunto de hoje, que eu não sei se eu apresentei da melhor forma, mas eu acredito sim que seja um assunto polêmico, porque as pessoas não têm muito conhecimento do todo. Então, a notícia muitas vezes chega pra gente de um jeitinho já tendencioso, né? E a gente compra algumas coisas acreditando que elas sejam verdade absoluta. Então, nada como conversar com alguém que tem o ponto de vista da saúde e que está entendendo tudo que tem por trás da lei, projeto de lei que está para ser aprovado, parece que essa semana. Então, o que aconteceu, né? Existe um projeto que está lá desde 2015, né, na Câmara, mas agora, com esse problema todo que estamos tendo, alguém se aproveitou disso e quis passar isso daí e ser aprovado. De que projeto a gente está falando? Nós estamos falando da liberação da maconha para algumas coisas, mas infelizmente, dentro daquilo que foi alterado, abre espaço para o uso também. E isso daí vai ocasionar para nós que trabalhamos com isso, que nós temos, e é o que começa, a grande maioria começa por aí. Mais de 90% dos jovens começam pela maconha e depois vão para as outras drogas. E a gente vê como é que está por aí. Mas nós estamos trabalhando e, felizmente, né, nós fizemos uma reunião com o Dr. Osmar Terra, né, onde foi falado e nós conseguimos trazer mais pessoas, mais deputados, para entender realmente o que está acontecendo e que não é tudo isso daí. Mas nós convidamos o doutor Quirino, que sabe muito sobre isso. Com certeza. Eu acho que ele não só sabe do que está acontecendo pelos interesses políticos e também econômicos, mas também pelo ponto de vista da saúde, por ser psiquiatra, mas um profundo conhecedor da doença dependência química. E a gente fala com ele agora via Skype. Olá, boa tarde, doutor Quirino. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Você me ouve bem? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Miguel. Boa Tudo tarde bem, a todos que estão nos ouvindo em casa. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão relevante que o Brasil todo, enfim, está entendendo hoje, que é o projeto de lei 399, que está tramitando na Câmara dos Deputados e que, se for aprovado, pode liberar a maconha no Brasil.
Isso traz prejuízos para a sociedade? Eu queria entender, e se traz, quais? Não há a menor dúvida, Cláudia. Só para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender um pouco do histórico desse projeto de lei. Então, no ano de 2015, esse projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados, no momento, então, em que no Brasil não havia uma regulamentação apropriada no que diz respeito ao acesso das pessoas a medicamentos à base de cannabis. Então, em 2015, esse projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados, né? Esse projeto, então, agora ele é retomado, né, por meio de uma comissão especial daquela Casa Legislativa e ele é apresentado, então, possivelmente para votação nas próximas semanas. A grande questão, para que as pessoas possam entender, é que hoje no Brasil, Cláudia, hoje no Brasil, nós já dispomos de normativas que regulamentam o uso de medicamentos derivados da cannabis. Isso porque no ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou a Resolução 327. Essa resolução foi muito importante porque ela dispõe sobre os procedimentos para a concessão de autorização sanitária para fabricação, importação, estabelece inclusive requisitos para comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e também fiscalização de produtos à base de cannabis para fins medicinais. E agora, no início desse ano, no ano de 2020, no mês de janeiro, a Anvisa publicou uma outra resolução, a Resolução 335, que define os critérios para a importação de produtos derivados de cannabis para tratamento de saúde, concedendo então mais celeridade e efetividade nesse processo, para que as pessoas que precisem eventualmente se valer desse tipo de medicação possa ter o acesso facilitado. Então, é muito importante para que as pessoas que estão nos vendo aqui hoje possam entender que hoje no Brasil, por meio dessas normativas da Anvisa, esse mercado de acesso a medicamentos à base de cannabis já está regulamentado. Ou seja, hoje no Brasil, quem precisa de remédio derivado de cannabis pode ter acesso de maneira tranquila, não há nenhum problema para isso. A grande questão, então, é que hoje no Brasil não há nenhuma necessidade, Cláudia, de que nós tenhamos, então, uma lei federal para regulamentar esse mercado do uso medicinal de produtos à base da cannabis. A grande questão é que esse projeto de lei, na verdade, ele vem com outras intenções. É o que nós temos chamado esse projeto de lei de um verdadeiro cavalo de Troia, porque ele apresenta, então, né, a ideia de que ele vem para regulamentar o mercado da cannabis medicinal, mas isso não é verdade, porque esse mercado então, já está regulamentado por essas decisões da Anvisa. E o que ele vem, na verdade, enfim, é trazer a possibilidade também da produção de produtos para fins não medicinais à base da cannabis, o que é um grande risco para o país. E, além disso, esse projeto de lei, o projeto de lei 399 de 2015, também coloca a possibilidade não só da produção de produtos à base de cannabis, não só para fins medicinais, mas para outras finalidades que não medicinais, mas também a possibilidade da realização de plantio de maconha em larga escala no Brasil, porque, na verdade, pode ser um grande desastre para a nossa sociedade. Puxa vida, como é bom a gente poder te ouvir, doutor Quirino, para tentar entender o que é essa proposta. Porque, a princípio, para quem não sabe que isso tudo já estava regulamentado e que é possível fazer uso deste medicamento como tratamento de doenças sérias, fica achando que então seria a solução para o tratamento dessas doenças. Mas essa solução já está regulamentada. É isso. E por trás dessa lei tem esse interesse que é um interesse maléfico, porque quando a gente fala de liberação para plantio e para uso indiscriminado, a gente está falando de uma sociedade que tende a adoecer ainda mais, porque a gente ouve muito falar que a maconha normalmente é a porta de entrada para as outras drogas. Essa é a sua visão como psiquiatra?
Não tenha dúvida. Na verdade, a principal droga, assim como porta de entrada para o uso de substâncias psicoativas no Brasil é o álcool. E por que é o álcool, Cláudia? Isso é importante a gente conversar aqui. É o álcool porque, na verdade, essa droga é legalizada no Brasil. Quando você legaliza uma substância, ou seja, quando você diminui as barreiras de acesso a determinada substância psicoativa, você facilita o acesso das pessoas a essa droga. E o que acontece com o álcool hoje? Então, a imensa maioria das pessoas que começa a fazer uso de uma substância psicoativa no Brasil, começa a fazer uso de álcool porque ela é legalizada. A segunda droga, então, enfim, de maior acesso, onde as pessoas se iniciam, então, se enveredam pelo mundo das drogas, sem dúvida, é a cannabis. A grande questão é que, se nós legalizarmos a cannabis também, como nós temos com álcool, todos esses problemas que hoje nós temos em grande escala com álcool, nós teremos também com a maconha. Não há nenhuma dúvida. Sempre que se legaliza uma droga, sempre que se diminui as barreiras de acesso a uma droga, todos os problemas advindos do uso dessa substância aumentam consideravelmente. Daí toda a nossa preocupação e todo o movimento que nós estamos organizando, então, para barrarmos esse projeto de lei, o projeto de lei 399, que veio, então, com essa desculpa, né, de regulamentar o mercado do uso medicinal de derivados de cannabis, mas, na verdade, o que acaba colocando, de fato, é a possibilidade concreta de um plantio indiscriminado em grande escala de maconha no Brasil e também a produção de derivados de maconha, derivados de cannabis para fins não medicinais, o que pode ser um grande problema para toda a sociedade brasileira, piorando de maneira muito grande os graves problemas que nós já temos no cenário das drogas no país, Cláudia. Ok, como é que a sociedade pode efetivamente fazer diferença num projeto de lei que está para ser votado essa semana? Então, Cláudia, na verdade o que nós acabamos fazendo, nós tivemos a notícia na terça-feira à noite da semana passada de que esse projeto então foi apresentado para a Câmara dos Deputados e que pode vir ser colocado em votação nas próximas semanas. Desde então, nós temos trabalhado bastante, como o próprio Miguel já adiantou. Na semana passada, nós fizemos uma grande reunião com a participação de vários deputados, representantes de senadores, várias autoridades do Poder Executivo Federal. Nós convidamos para essa reunião várias lideranças de grupos da sociedade civil que têm um trabalho no advocacy contra a liberação das drogas. Então, nós estamos agora trabalhando junto aos deputados, junto aos parlamentares, para que nós possamos levar até eles a preocupação, então, que nós temos, nós do governo federal e todas essas entidades que trabalham contra a liberação das drogas no país têm. Então, primeiramente, nós estamos fazendo esse trabalho forte, essa articulação com os deputados, já que esse projeto deve ser apresentado para votação na Câmara dos Deputados. Agora, então, nós estamos entrando numa outra frente. Nós criamos, então, um manifesto, nós vamos acabar disponibilizando esse manifesto para que as pessoas, então, possam apoiar que essa posição contrária ao projeto 399. E nós também, enfim, estamos começando um trabalho agora nas redes sociais. Então, as pessoas que tiverem interesse em nos ajudar podem entrar no Facebook e no Instagram, pode digitar ali PL 399 não. Então, vou repetir, no Instagram ou no Facebook, PL, que é projeto de lei, né? Então PL 399 não, e vão poder, enfim, ter informações sobre o trâmite desse projeto e vão ter também informações de como podem participar. Agora, o grande papel que a sociedade brasileira, então, precisa ter é articulando e pressionando os seus deputados federais para que eles não votem pela aprovação desse projeto de lei. Como eu já disse, é um grande cavalo de Troia que traz, então, um oportunismo sem tamanho, que é colocar, então, uma possibilidade da regulamentação do mercado da cannabis medicinal, mas acaba embutindo, então, a possibilidade do plantio da maconha em grande escala no Brasil e também da liberação de produtos à base de maconha, à base de cannabis, sem a finalidade medicinal. Então, é muito importante que a população brasileira
possa, então, articular junto aos seus deputados federais nesse momento tão importante que o Brasil vive no cenário das drogas. Ok, doutor Quirino, eu vou te pedir 2 minutinhos e eu vou liberar as nossas linhas. E assim, agora eu acho que as pessoas vão perguntar. E a minha intenção é que elas perguntem mesmo para que numa roda de amigos elas também tenham as respostas. Porque sempre tem aquela coisa do ferro e fogo, né? Então eu vou liberar para que todo mundo pergunte e possa tirar as dúvidas com você, que conhece profundamente toda a intenção e toda a desvantagem, prejuízo que a gente tem por trás de um projeto de lei como esse, tá bom? Agora aqui, ó, de volta com o Miguel Tortorelli, presidente de Amor Exigente, com o doutor Quirino e a sua participação. Deixa eu só perguntar para a produção, vai aparecer no vídeo wall? Então vamos lá, direto na tela, a gente agora acompanha daqui. Cláudia, você sabe que junto com esse novo projeto vai se liberar a venda de bolo, de doces, de vários produtos à base de maconha. Se for liberado, porque a gente já tem ser. aí toda uma movimentação para agir, né? Como o doutor Quirino sugeriu a gente, né, Miguel? Vamos para a primeira pergunta. Gostaria de entender por que o regime de urgência nessa votação. Qual o motivo, doutor Quirino? Cláudia, na verdade não há nenhum motivo de urgência para se votar esse projeto de lei. Aliás, pelo contrário, como eu já disse, não há, na verdade, nenhuma necessidade, inclusive, de nós termos hoje uma lei federal para regulamentação do mercado para a venda de produtos à base de cannabis para fins medicinais, já que a Anvisa hoje tem resoluções que dão conta desse cenário. A grande questão é que existe um interesse econômico muito grande de empresas que querem explorar o mercado da cannabis no Brasil e, obviamente, sem ter a menor preocupação com os riscos que pode colocar a sociedade brasileira. Perfeito. Próxima pergunta, então, vamos acompanhar. Minha dúvida é simples: quais são os malefícios para a sociedade em relação à maconha e seus derivados? Bom, então, acho que é importante aproveitar esse momento, Cláudia, em que essa pergunta nos chega, para dizer que, na verdade, o que tem se tentado fazer no Brasil, isso já há bastante tempo, infelizmente, é tentar vender a ideia de que a cannabis, de que a maconha apresenta grandes propriedades medicinais, o que, na verdade, é um argumento totalmente falacioso. Isso não encontra respaldo nas evidências científicas. Só para que as pessoas possam entender, a cannabis tem centenas de moléculas que compõem, então, essa planta. E até o presente momento, quando nós falamos de evidência científica, existe apenas uma dessas centenas de moléculas, que é chamado canabidiol, que tem evidência científica para o uso terapêutico. Entretanto, essa evidência científica também é para o uso terapêutico numa situação muito restrita, que é o tratamento de pessoas que apresentam crises convulsivas na infância. Para outros quadros clínicos, inclusive, hoje não há evidência científica para o uso do canabidiol. E quando a gente fala de outras moléculas que compõem a planta, como, por exemplo, o THC, nem para o controle de crise convulsiva, então nós temos evidência. Então, nós temos evidência apenas para o uso do canabidiol, que é uma molécula só das centenas de moléculas da cannabis, por uso restrito no controle de crises convulsivas na infância e para pacientes que não tiveram resposta com o uso de outros medicamentos. A grande questão é que vem se tentando, enfim, incutir na população brasileira a falsa ideia de que a cannabis teria, enfim, uma série de propriedades medicinais, terapêuticas, com a ideia de que, então, a gente pudesse ter um uso indiscriminado dos derivados da cannabis, que na verdade é um grande erro, um grande equívoco. E isso, infelizmente, tem levado na população brasileira uma diminuição da percepção de risco dos grandes males causados pela cannabis. Inclusive é interessante nós falarmos aqui que existe um órgão ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas, Cláudia, chamada Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, GIF. E essa junta, então, ligado à ONU, lançou um relatório em 2018 mostrando esse trabalho que a indústria que quer explorar o mercado da cannabis, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, tem utilizado, que é essa estratégia de se vender, então, a cannabis como quase que um elixir que resolve
todos os problemas da saúde, e isso acaba, então, levando a uma diminuição de percepção de risco da sociedade e, infelizmente, as pessoas acabam, então, achando que, bom, já que a cannabis talvez tenha uma série de efeitos medicinais, talvez ela possa até me causar algum tipo de benefício no uso. Malefício, com certeza, não, o que é um grande equívoco. Só para a gente ter uma ideia, o governo americano, Cláudia, realiza, desde o ano de 1971, um estudo epidemiológico em que ele acaba, então, avaliando o uso de drogas na população dos Estados Unidos. E é interessante porque, a partir do ano de 2008, quando começou a aumentar, então, políticas de uso indiscriminado, uso medicinal indiscriminado da cannabis, diferente do que tem acontecido no Brasil, com essas duas resoluções da Anvisa, que elas são mais restritivas, enfim, elas têm mais embasamento científico, mas nos Estados Unidos, em vários estados em que se liberou de maneira indiscriminada o uso de cannabis por um monte de afecções clínicas, sem ter essa preocupação com as evidências científicas, o que acabou acontecendo foi um aumento nesses estados, Cláudia, não só do uso terapêutico da cannabis, mas também do uso entorpecente da droga. Por quê? Porque você diminui a percepção de risco das pessoas, você acaba, então, nessas situações, aumentando também a disponibilidade, o acesso à cannabis. Então, desde 2008, nos estados que liberaram de maneira indiscriminada a cannabis para uso terapêutico, tem ocorrido um aumento de 4% a 5% todos os anos do uso da cannabis para fins entorpecentes. Então, esse é um grande problema que nós temos, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, como nós vimos agora aqui nos Estados Unidos, que esse trabalho que tem sido feito sobre essa ideia de que a cannabis teria uma série de efeitos medicinais, o que não tem respaldo na literatura científica, e isso tem causado um grande prejuízo, aumentando o número de usuários, inclusive da maconha, para fins não medicinais. Ok, agora, doutor Quirino, a pergunta é em relação aos malefícios, né? Então, a gente já está com o tempo bem apertadinho, eu queria que você falasse quais são os malefícios que a maconha traz. Então, exatamente isso. Agora, ao contrário, né, do que nós temos hoje na literatura científica, que não há um embasamento, então, em evidências para o uso indiscriminado da cannabis para fins medicinais, quando nós vamos ver, então, os malefícios da cannabis, aí nós temos evidências científicas muito robustas, mostrando, por exemplo, que maconha é um grande fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais graves, como transtornos psicóticos, como depressão, ansiedade. Maconha é um fator de risco para a esquizofrenia. Maconha leva a que as pessoas abandonem de maneira precoce as escolas. Enfim, maconha é um fator de risco para acidente automobilístico. Isso tem aumentado muito em países que liberaram a maconha. Maconha é um fator de risco para o aumento da violência. No Uruguai, que liberou a maconha, houve um aumento muito grande, por exemplo, das taxas de homicídio. Nos países que liberaram a maconha, houve também um aumento importante do tráfico, do encarceramento, enfim. Então, a maconha acaba levando vários problemas, não só para os seus usuários, mas também para as suas famílias e também, Cláudia, para todo o conjunto social. Então, por isso que nós não podemos aceitar um projeto como esse, que trabalha para a liberação da maconha em nosso país. Ok, eu queria só que você repetisse o Facebook para as pessoas entenderem mais como é que elas podem contribuir para dar aquela forçadinha, né, para a voz delas ser ouvida. Porque eu acho que o representante que a gente coloca lá no governo, ele é um representante que tem que levar a nossa opinião. Então, PL... Então, as pessoas podem entrar no Instagram e no Facebook, né? Nós estamos começando a trabalhar agora as redes sociais. Então, entrem lá, se inscrevam, fale para os seus amigos, familiares, Instagram e Facebook. PL 399, não. Nós não podemos aceitar a liberação da maconha no Brasil, Cláudia. Perfeito. PL 399, não. Muito obrigada, doutor Quirino. É sempre uma alegria revê-lo, poder ouvi-lo. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, tá bom?
Muito obrigado, Cláudia. Miguel, muito bom te ver, viu? Muito bom te ver forte novamente. Maravilhoso. E, Miguel, muito obrigada. Faço das palavras do querido as minhas. É muito bom. A gente está feliz. Eu tenho certeza que a família Aê também está emocionada nesse momento. Olha que guerreirão, gente. Não é fraco esse não, viu? Passou por muitas coisas, mas a última que tentou pegar, que foi esse AVC, ó, ele botou para correr. Graças a Deus, muito obrigado mais uma vez. Aqui está a revista nossa. Revista desse mês, gente. E lembrando que Amor Exigente está online, então não tem mais desculpa, você participa de qualquer lugar do planeta. Entra lá em contato no www.amorexigente.org.br. Peça para participar dos grupos através do link, vai ser disponibilizado para você. O WhatsApp do Amor Exigente é 19 2519 6555. Olha aí, 19 2519 6555. E o site amorexigente.org.br com todas as informações. Muito obrigado, Cláudia, de coração. Dizer que a bancada evangélica, a bancada católica, na reunião que nós tivemos na sexta-feira, já estão conosco e já disseram que tinham entendido errado o que eles estavam propondo. Mas agora, depois dessa... O pessoal falou, os marcaram. Uma aula, né? Na verdade, é muito bom, porque a gente realmente entende errado. Ainda bem que tem alguém para vir e esclarecer. A população não pode mais ser ludibriada. Vamos ficar de olho vivo e fazer a nossa vontade prevalecer. Mas entre nesse daí que ele pediu, tá? Coloquem lá que nós vamos mandar para a Câmara. Cláudia, muito Obrigada, Miguel. Deus te abençoe. Não dá mais susto na gente, hein? Se cuida.